vamos ler toda a referência está no arquivo que eu mandei. Eu queria frisar algumas coisas importantes. A viagem começa com uma grande multidão. Eles estavam cheios de bagagens, carruagens, cavalos, e eles começam a trilhar esse caminho. Esse caminho, de um lado, existe uma grande muralha, lisa e branca, e do outro lado existia um precipício. E eles começam a caminhar, e à medida que o caminho vai avançando, esse caminho vai ficando cada vez mais estreito. E toda essa bagagem, toda a carruagem, os cavalos, eles passam a progressivamente abandonar as coisas que eram maiores, e chega um momento que eles não estão mais com carruagens, não estão mais com cavalos, eles estão a pé. O caminho fica tão estreito que eles tiram os sapatos, depois tiram as meias, andam descalços, e chega um momento que cai pequenas cordas do céu, e eles passam a também apoiar o seu peso sobre as cordas. À medida que eles avançam, o caminho vai ficando mais estreito. Essas cordas que vão aumentando de tamanho, eles passam a ter que depender o seu peso sobre as cordas, senão apenas apoiar os pés não era o suficiente. Então, é isso que eu estou lendo, é do texto, parágrafo 3, da página 595. Ela diz assim: nosso perigo de cair do caminho aumentou. Encostávamos junto à muralha branca, mas não podíamos firmar totalmente os pés no caminho, pois ele era estreito demais. Apoiamos então quase todo o nosso peso nas cordas, exclamando: temos apoio de cima, temos apoio de cima. As mesmas palavras foram proferidas pela multidão toda no caminho estreito. E ela continuou dizendo sobre o progredir do caminho. Ela fala sobre a experiência dos que foram antes, eles passam a ver sangue nas paredes, isso nos traz forças para mostrar que alguém passou esse caminho na frente deles e pôde vencer. E ela diz no final do parágrafo 3, grande parte do tempo éramos obrigados a ficar com todo o nosso peso suspenso nas cordas, que aumentavam de tamanho enquanto prosseguíamos. E aí agora eu vou para o 596, parágrafo 2, que ela diz assim: chegamos finalmente a um grande abismo, onde terminava o nosso caminho. Nada havia agora para nos guiar os pés, nada em que pudéssemos repousar. Devemos, então, depender inteiramente das cordas, que tinham aumentado até o tamanho de nosso corpo. Ali estivemos por algum tempo imersos em perplexidade e angústia. Indagamos em tímido cochicho, em que estará presa a corda? Meu esposo estava precisamente diante de mim. Grandes gotas de suor caíam-lhe da fronte, as veias de seu pescoço e têmporas haviam crescido tanto que atingiam 2 vezes seu volume normal, e gemidos abafados e agonizantes vinham de seus lábios. O suor escorria-me pelo rosto, e eu experimentava uma angústia tal como ainda não havia provado. Terrível luta estava diante de nós. Fracassássemos ali, e todas as dificuldades de nossa jornada teriam sido em vão. Diante de nós, do outro lado do abismo, havia um belo campo de relva verde, de aproximadamente 15 centímetros de altura. Eu não podia ver o sol, mas raios de luz brilhantes e suaves, assemelhando-se ao ouro e à prata fina, incidiam sobre o campo. Coisa alguma que eu houvesse visto sobre a terra poderia comparar-se em beleza e glória com aquele campo. Mas não seria possível alcançá-lo? Essa era a ansiosa indagação. Se a corda se partisse, haveríamos de perecer. Outra vez, em angustioso cochicho, foram sussurradas as palavras: em que estará presa a corda? Por alguns momentos hesitamos em nos arriscar. Então, exclamamos: nossa única esperança está em confiar inteiramente na corda. Delas temos dependido em todo o caminho difícil. Ela não falhará agora. Ainda estávamos hesitantes e angustiados. Foram então proferidas essas palavras: Deus segura a corda, não devemos temer. Essas palavras foram então repetidas por aqueles que estavam atrás de nós, e acompanhadas dessas outras: Ele não nos faltará agora. Trouxe-nos até aqui em segurança. Eu queria que, agora que a gente pôde revisar esse sonho impressionante de Ellen White, que todos nós pudemos entender que essa história retrata a nossa história.
Essa história retrata o nosso movimento. Essa multidão são as pessoas que tiveram contato com esse movimento, as pessoas que fazem parte desse movimento. E para a gente poder trazer a aplicação prática para o nosso tempo, eu queria que a gente desse alguns passos para trás e enxergasse uma visão mais ampla e macroscópica sobre esse grande plano da redenção e como isso culmina na nossa geração. Eu queria que a gente começasse voltando lá atrás, quando houve guerra no céu. Satanás foi expulso, houve a criação da terra, houve a criação de Adão e Eva, a criação desse mundo, e, por fim, o pecado entrou. Quando Adão e Eva foram criados, eles foram criados não sabendo todas as coisas, muito pelo contrário. Assim como crianças, eles tiveram que aprender dia a dia a como plantar, a como cuidar do jardim, a como cuidar dos animais, a como se relacionar um com o outro. Então, a vida deles, assim como por todos os mundos, assim como para todos os seres criados, é um constante aprendizado, uma sabedoria crescente, uma luz que amplia. E a gente vê que logo um pouquinho depois da criação, o pecado entrou nesse mundo. O conhecimento, a sabedoria havia se expandido apenas em um certo grau, um grau realmente limitado. E quando o pecado entrou no mundo, agora as coisas passam a funcionar de maneira diferente. Enquanto antes existia uma criação, seres, um mundo ordenado, organizado, guiado por Deus, agora a gente passa a ver um mundo que não está mais em ordem, um mundo em que o pecado reina, um mundo em que Deus, de certa maneira, embora que a gente não possa reconhecer isso, eu não gosto de falar isso, de alguma maneira Deus passou a ficar restrito pela própria consequência do pecado. E a partir de então a gente vê o desenvolvimento de um plano para a redenção da raça caída, através do Evangelho, e a gente poderia resumir isso com algumas outras palavras, o Evangelho eterno. Jesus passa a haver uma solução para o problema do pecado. E se a gente fosse pensar em Jesus, Adão e Eva, eles pensaram talvez que Jesus logo nasceria para poder salvar do pecado que eles haviam cometido, mas isso não foi o que aconteceu. Ainda precisavam existir alguns milhares de anos para que Jesus viesse à Terra. Mas o Evangelho eterno, ele foi tipificado, prefigurado, Jesus foi predito, digamos assim, através de tipos, através de símbolos, através de cerimônias. E através da aceitação dessa verdade, desse símbolo, desse tipo, que era a representação de Jesus, antes de Jesus vir a essa terra, as pessoas que viviam mostravam se elas aceitavam ou não esse plano da redenção. E aí que a gente traz um novo tema, que é o tema da verdade presente, que em cada geração Deus tem uma verdade especial, uma obra especial para aquela geração, uma verdade que através da aceitação dela o povo é salvo. E quando a gente vai através da história do Velho Testamento e como essa verdade foi exemplificada, tipificada, prefigurada ou simbolizada, eu queria que a gente tivesse talvez um outro olhar, como nós já entendemos, mas eu queria reforçar isso, misturando com o conceito de fé. Quando eu falei no começo sobre o sonho impressionante, a gente se depara no final desse sonho com um abismo. Quando a gente fala de pular sobre um abismo, eu acho que uma palavra que poderia vir na cabeça de todos nós seria ter fé. E quando a gente vai para o conceito de fé em Hebreus 11, a gente vê que fé é a certeza das coisas que não se veem e a certeza das coisas que se esperam e a firme confiança das coisas que se não veem. E quando a gente fala sobre fé e os heróis da fé, eu queria sempre lembrar a todos nós de que Deus não pede para que a gente confie em algo que a gente não tenha um embasamento, que a gente não tenha uma história do passado para nos dar a confiança quanto ao futuro. E eu digo isso para dizer o seguinte, quando a gente vai para a história de Noé e Deus pede para Noé trazer uma mensagem ao mundo de que cairia chuva do céu e inundaria o mundo inteiro e todos seriam mortos, a não ser os que entrassem dentro de uma arca.
Eu queria lembrar a todos de que até aquele momento nunca tinha caído uma gota de chuva no céu. E Deus trouxe a Noé uma mensagem que era um absurdo. Eu vou usar essas palavras, peço licença para vocês, mas que era uma loucura. Como assim? Uma coisa que nunca havia acontecido, agora vai acontecer? Nunca havia caído chuva do céu. Como é que agora eu vou ter que predizer ao mundo que vai existir uma coisa que não existe? E aí o mundo vai ser destruído, a não ser quem entre dentro de uma arca. Chamaram Noé de louco. Mas o que Noé estava fazendo era pregar uma mensagem vinda dos céus. E eu queria reforçar isso que eu acabei de falar com 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1. Eu vou ler o verso 18 e alguns mais. Verso 18 diz assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Verso 20: onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Eu queria frisar esses versos em especial para dizer o seguinte: Deus escolheu nos salvar pela loucura da pregação. Eu quero realmente frisar que a sabedoria de Deus é loucura, não para os filhos de Deus, mas para os homens, aos que não conhecem, aos que não o escutam, aos que não seguem o seu caminho. Eu queria também reforçar esse ponto com Isaías 55, versos 6 a 9, que diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Quando Deus pediu para Noé trazer uma mensagem que era loucura aos olhos dos homens, era o Deus onipotente que tem um pensamento muito mais alto do que o nosso, um caminho muito mais alto do que o nosso, que muitas vezes nós não entendemos. Era ele que estava falando por intermédio de Noé. Nós também podemos aprender, à medida que nós avançamos e continuamos a aprender e desaprender, em como Deus tem nos guiado nessa jornada, nesse caminho que vai ficando cada vez mais estreito. Deus também nos ensinou que o inimigo, ele traz uma contrafação que é muito semelhante à verdade. E quando a gente olha para a contrafação, apesar de que no passado a gente pudesse imaginar que tudo o que talvez o Papa diga, tudo que o Papa vai defender, digamos assim, vai estar errado porque ele é um anticristo, a gente conseguiu aprender e desaprender de que a contrafação ela tem muito mais semelhança do que a gente pode imaginar. Depois eu vou revisar um pouquinho sobre isso, mas a razão de eu estar mencionado isso é que quando a gente vai para uma outra história, que era loucura lá no Velho Testamento aos olhos dos homens, a gente vê como a contrafação e o verdadeiro têm uma proximidade grande. Quando na época de Abraão existia a idolatria em que as pessoas ofereciam seus filhos a deuses para que eles possam ser adorados e servidos, a gente vê que Deus ele vai trazer uma mensagem para Abraão para que ele pegue o seu filho, aquele filho que na cabeça de Abraão ele havia prometido uma vasta descendência, e ele pede para aquele único filho que ele tem, para que ele pegue esse filho, para que ele ofereça a Deus. E a gente vê o contraste lá do lado de fora, a semelhança, perdão, de povos pagãos que faziam exatamente aquilo. Então Abraão tinha todo o direito para dizer que aquela voz não era de Deus, aquela voz
Só podia ser do inimigo, de Satanás. Aquilo não era Deus falando, não podia ser. Ele prometeu uma herança grande. Ele não vai pedir para eu matar o meu filho. Isso é o que os deuses, as pessoas pagãs fazem para oferecer sacrifício aos deuses pagãos. Mas Abraão, ele teve fé. Abraão foi o pai da fé. Ele conseguiu entender que aquela voz que tinha guiado na vida dele desde o princípio era aquela voz que estava pedindo para aquela coisa absurda aos olhos dos homens. Aquilo, na verdade, era a sabedoria de Deus. Quando a gente avança um pouquinho, eu vou pular várias histórias aqui, a gente vai para a época de Jesus, a gente vê os magos do Oriente, eles vão pegar um verso lá de Números, que fala que um cetro subiria de Israel e apareceria uma estrela. Aquele verso que estava contando uma história sobre Davi, eles vão pegar aquele verso, eles vão tirar do seu contexto, eles vão entender que aquele verso, na verdade, está explicando a vinda de Jesus, não era a aplicação literal do verso, não é o que assim o Senhor estava dizendo. Eles vão pegar aquele verso, eles vão entender, essa estrela está representando Jesus. E eles vão olhar para o céu, e Ellen White descreve isso no Desejado de Todas as Nações. Quem não teve a oportunidade de ler, eu peço que vocês leiam, por gentileza. É uma história bem semelhante e bonita, que a gente pode fazer o paralelo com um sonho impressionante. E a nossa história hoje. Eles vão olhar para aquela estrela no céu e eles vão pensar bem assim, eles sabiam que aquele verso não queria dizer que ia aparecer uma estrela no céu, mas eles vão, além de aplicar aquele verso à vinda de Jesus, eles vão pensar bem assim, será que Deus, na sua infinita sabedoria, está nos dando um sinal, não que está cumprindo aquele verso, porque o verso está falando que Jesus vai nascer, mas será que justamente porque eu estou vendo aqui no céu e está aparecendo uma estrela diferente que a gente nunca tinha visto antes, será que Deus está nos trazendo um símbolo, um sinal, uma prefiguração, uma mostra de que Jesus acabou de chegar? Será que é Deus que tem guiado isso? E eles fazem aquela jornada por muitos dias em busca de um Salvador que era prometido, o Messias queria nascer com base no entendimento de que Deus havia dado um sinal de que Jesus estava vindo como uma aplicação fora do seu contexto literal, fora do assim diz o Senhor, de que Jesus havia chegado. E, embora isso parecesse loucura aos olhos dos homens, embora a gente tivesse todo o direito de falar, peraí, magos, isso não está certo. O verso está falando que Davi viria, esse verso não está falando sobre Jesus. Eles confiaram que era Deus que os havia guiado, era Deus que os estava guiando, e eles vão trilhar essa jornada em busca do Messias. Quando eles chegam em Jerusalém e eles esperam que todas as pessoas vão estar ansiosas e prontas para a vinda do Messias, eles deparam com pessoas que estão vivendo a sua vida normal. Eles se assustam porque ninguém está vivendo como aquilo. Na verdade, quando o rei ouve eles falarem aquilo, ele demonstra interesse não porque ele estava esperando o Messias, mas ele viu ameaçado o seu trono e ele queria ir em busca de Jesus para o matar. Então, a sabedoria de Deus, que era loucura aos olhos dos homens, eles confiaram nesse entendimento. E quando a gente avança um pouquinho sobre a história de Jesus, a gente vê que eles tinham um entendimento equivocado sobre a natureza do reino, um entendimento equivocado sobre quem Jesus seria quando ele viesse. Eles imaginavam que Jesus seria um rei que os tirasse do jugo romano. Eles não haviam aprendido sobre algo que a gente pôde estudar, que a Anciã Tess tem trazido para nós, a irmã Rose tem ensinado, sobre a adoração ao touro Apis, que eles haviam imaginado esse Deus que era um Deus guerreador, um Deus valente, um Deus agressivo, esse Deus que eles esperavam, que os tirou da terra do Egito, que os guiaria como uma poderosa nação. Eles ainda não haviam aprendido de que esse não era o verdadeiro caráter de Deus. Quando eles depois vão em cativeiro na Babilônia, eles abandonam essa imagem, mas eles ainda imaginam que esse Deus guerreador, apesar de que eles não adoravam mais uma imagem, eles ainda esperavam esse Deus como caráter, e era isso que eles esperavam quando Jesus veio. E quando Jesus vem, ele nasce num local para animais, não era nenhum palácio, não era nenhum local bem preparado, era o rei do universo, mas ele nasceu junto com os animais, numa estrebaria. E esse Jesus que eles imaginavam que seria um rei que os libertaria, à medida que
ele cresce e a gente começa a entender as particularidades dessa história. Ele nasceu de uma virgem, eles começam a imaginar que, na verdade, Maria não era virgem e falaram, oh, esse aí foi o filho de José e o filho de Maria, como ele pode ser o filho de Deus? E a gente começa a entender e refletir um pouco mais sobre a época de Jesus. Muitas vezes a gente pensa que a gente gostava ou gosta ainda de olhar para trás e apontar o erro dos outros, mas eu queria que a gente realmente tivesse essa mente de ser um pouco mais sensível ao que passava na mente daquelas pessoas. Eles tinham um Velho Testamento e aí Jesus aparece e começa a fazer coisas loucas aos olhos dos homens, mas que era a sabedoria de Deus. Eles começam a querer pegar Jesus em armadilhas e eles vão pegar aquela mulher que foi pega em adultério e eles vão jogar para Jesus a lei de Moisés e fala, a mulher que era pega em adultério precisava ser apedrejada. Isso era o que era o assim diz o Senhor, isso é o que estava escrito. Essa era a lei de Moisés. Jesus, ele não pegou uma pedra e apedrejou aquela mulher. Ele trouxe uma nova lição, uma nova verdade, um novo desenvolvimento, um novo ampliar da verdade, de que aquilo não era o que eles deveriam fazer. E eles começam a acusar Jesus contra a própria lei. E eu queria que vocês abrissem os olhos para mostrar que Jesus, se eu pudesse falar assim, ele foi contra um assim diz o Senhor literal de vários textos do Antigo Testamento. Ele pegou textos e também aplicou para o tempo dele coisas que seriam um absurdo. Eu vou citar 2 exemplos aqui. Ele pega a história de Jonas, que ficou 3 dias e 3 noites no ventre da baleia. Isso simplesmente foi uma história que aconteceu no passado, havia se cumprido, acabou, não existia nenhum indício de aquele verso, que aquele verso estava tipificando alguma coisa do futuro, e Jesus fala que eles estão pedindo um sinal, e o sinal que ele vai dar para eles é o sinal do profeta Jonas, que assim como Jonas teve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, ele vai estar 3 dias e 3 noites no ventre da terra, no seio da terra, perdão. Aquela história não dizia nada de que aquilo aconteceria no futuro, mas ele pegou aquele texto, ele entendeu e aplicou para o tempo dele, a partir, por meio da guia do Espírito Santo, em agir em conformidade com a vontade de Deus. Também outro texto que diz que sobre a crucificação de Jesus, crucifixão, que fala que pessoas compartilhariam as suas vestes, eles maneariam a cabeça, tirariam sorte. Aquele texto também não estava falando, não estava prefigurando alguma coisa que aconteceria no futuro de maneira literal e como assim diz o Senhor. Mas Jesus aplica, o Evangelho aplica aquele texto para o próprio tempo de Jesus. Eu citei desses 2 exemplos e agora eu vou falar sobre Paulo. Quem é que acredita que aquele homem que estava perseguindo o povo de Deus a princípio, quem tem prova de que aquele homem está sendo usado por Deus? Alguém viu que Deus investiu ele com algum poder especial? Porque quando ele teve a visão na estrada de Damasco, os soldados que estavam com ele, com aquele esplendor da visão, eles não viram absolutamente nada. Foi só Paulo que viu, ouviu aquela visão de Jesus. Ninguém tinha prova de que Paulo tinha sido investido de um poder especial por Deus. Ninguém tinha prova quanto a isso. Então, quem deu o direito a Paulo de pegar vários e vários textos do Velho Testamento, tirar ele do seu contexto original, aplicá-lo de uma maneira que se encaixe ao seu próprio tempo? Quem é que deu ele o direito a fazer essas coisas? Quem é que deu a ele o direito de mostrar de que o evangelho era para os judeus, mas também era para os gentios, que não existia diferença entre o judeu e o gentio, sendo que lá em Levítico tem uma distinção clara em quem é judeu e quem é gentio. Quando a gente fala sobre a escravidão, a gente vê que no decorrer da história, antes, judeus e gentios, eles podiam ser escravos. Depois, em Levítico, nos traz a história de que apenas os gentios podiam ser comprados como escravos. E Paulo, ele começa a trazer uma diferença dentro do contexto do evangelho, mas que quando a gente vai progredir quanto à história, a gente vê que as coisas começam a mudar, dependendo da geração que você está. Ainda assim, quando a gente vai para a história dos mileritas, a gente pôde aprender como Deus os guiou através de um mensageiro. A gente viu
Aí eu começo a trazer uma aplicação para o nosso tempo. Deus tem nos guiado como movimento desde 1989 e a primeira luz que Deus começou a nos ensinar para que nós começássemos a desaprender teorias errôneas foi a repetição da história. E uma coisa que no Grande Conflito é dito, na página 346, parágrafo 2, que diz que nenhuma verdade é mais ensinada nas Escrituras do que aquela que Deus escolhe pessoas para uma obra especial em cada geração. E a gente viu que Deus escolheu a Miller como mensageiro especial. E Miller, ele guiado por Deus, guiado através da sabedoria de Deus, que era loucura aos homens, ele vai ler Levítico 26, e quando ele lê 7 tempos, ele vai entender que aquilo estava dizendo sobre um período de tempo que se estendia até 1844. E a gente pôde aprender nesse movimento, no decorrer do momento que nós fomos trilhando, nós entendemos que o 2520, ele não é um entendimento de um assim diz o Senhor, da leitura literal de Levítico 26. Levítico 26, Moisés, quando estava escrevendo, o que ele imaginou que aquilo estava dizendo, não era sobre um período de tempo que se estendia até 1844. Era uma punição sobre o povo de Deus que não queria o seguir, através de 4 reis, 4 períodos, 4 castigos. Aquilo não estava falando sobre 2520, mas Miller, sendo guiado por Deus, sabedoria de Deus, que é loucura aos homens, ele lê aquele verso, ele diz, isso é 2520 anos. E essa sabedoria, esse conhecimento foi ilustrado através do diagrama de 1843, diagrama de 1850, e nós aprendemos a defender esses diagramas, que foi a mão de Deus, foi como Deus guiou, foi uma verdade de Deus. Mas aquele verso, eu queria lembrar a todos vocês, Levítico 26, um assim diz o Senhor, uma leitura literal, não está falando sobre 2520 anos. Antes de continuar, eu queria dar um pouquinho de passo para trás. Eu falei de 1989, Deus nos trouxe uma verdade sobre a repetição da história, que é a história do passado, o Deus Alfa é o Deus Ômega. A gente pode aprender através do que passou para trazer lições para o nosso tempo. E aí Deus nos traz um entendimento que agora passa a provar o nosso coração, que provou o coração das pessoas que começaram a entender essas verdades desde 1989, que foi através dessa chave da repetição da história, Deus abriu luz sobre Daniel 11, 40, 45. E a gente viu uma guerra entre o rei do norte e o rei do sul. A gente viu que o rei do norte, ele tinha 3 passos para poder voltar ao trono mundial. Os 2 primeiros passos já haviam sido feitos através da 1798, a ferida mortal. Depois a gente vê o segundo passo, que foi a queda da União Soviética em 1989, e o terceiro passo seria quando o decreto dominical seria instituído nos Estados Unidos. Então Deus nos trouxe uma mensagem agora que nos trazia uma mudança de comportamento, de que a repetição da história não são só apenas do passado, histórias do passado que nos trazem algumas lições para o nosso tempo. Elas estão dizendo para nós o tempo em que nós vivemos, onde nós nos encontramos na história profética, o que vai acontecer. E não só isso, mas que o que vai acontecer, que é o decreto dominical, está prestes a acontecer, porque esse terceiro passo, os 2 primeiros já foram cumpridos e o próximo vai acontecer muito em breve. Essa mensagem provou o nosso coração, foi a verdade para aquela dispensação. Muitas pessoas não aceitaram, rejeitaram, saíram desse caminho estreito. Elas não foram capazes de desatrelar as carruagens, não foram capazes de abandonar os cavalos e elas caíram nesse abismo. Elas não prosseguiram o caminho. À medida que as pessoas continuaram seguindo o caminho, Deus precisava ainda fazer com que nós tirássemos da nossa cabeça vários entendimentos errôneos. E ele nos trouxe, então, a verdade sobre o 2520. Essa foi uma verdade desde 2005, 2009, que foi um aumento de conhecimento para a dispensação desde 2001 até 2014, e através dessa chave de 2520, que foi uma verdade que nós deveríamos já começar a entender, de que não era uma verdade que nos trazia a mente de que Deus tem verdades para nós que são aplicações, que não são um assim diz o Senhor literal, que são um desenvolvimento da verdade, que são uma loucura aos olhos dos homens, mas que é o poder de Deus.
e nós acreditamos nos 1520, nós defendemos os 1520. E através dessa chave, Deus trouxe uma mensagem vinda do Reino Unido, através do ancião Parminder, a esse movimento. Uma mensagem por meio do aumento de conhecimento do 2520 foi uma chave que abriu o tempo. Quem se apegou ao assim diz o Senhor de Levítico 26 não pôde aceitar o 2520. E se eles não puderam construir esse degrau que os levaria para um entendimento mais avançado, eles caíram no abismo e eles não avançaram no caminho. Mas Deus trouxe, através dessa chave que abriu o tempo, uma mensagem sobre a marcação de tempo. E todos nós hoje, se nós estamos nesse movimento, se nós de fato fazemos parte desse caminho que nós estamos trilhando, nós aceitamos a marcação de tempo como uma verdade que foi guiada por Deus. E através disso, nós temos que admitir que nós estamos indo contra vários textos do Espírito de Profecia que dizem que nós não podemos marcar tempo, mas Deus, através do seu guiar, através das cordas, que são a metodologia, o meio de parábolas, que Deus tem nos ensinado e nos guiado desde o princípio do caminho, ele nos ensinou como entender a marcação de tempo. A gente pôde entender, através desses degraus progressivos, de que nós precisamos entender o texto no seu contexto literal, mas nós também temos que entender que Deus ele amplia o conhecimento através de aplicações, por meio da metodologia correta, por meio de ensino de parábolas, através de lições de repetir e ampliar, comparar e contrastar. Nós podemos, então, entender que versos trazem lições para nós diferentes do que o seu sentido literal. Nós aprendemos isso por meio de 2520. E através da marcação de tempo, nós conseguimos entender nas linhas de reforma que existe um período dentro dessa linha que você não apenas pode, mas você deve. É um entendimento guiado por Deus que você precisa predizer tempo. Isso faz parte da mensagem de Deus para cada geração. Não é predisse que o dilúvio iria acontecer e tinha um tempo atrelado a isso. A vinda de Jesus fazia parte da última semana da profecia dos 490 anos, o período especial dado aos judeus. Na época milerita, Deus deu uma verdade de tempo e 2520 foi uma abertura quanto a isso. A primeira profecia de tempo que abriu luz sobre 2.300 anos e 1.335, 1.290, 1.260. Toda essa luz te mostrava onde você se encontrava na história profética e você tinha o dever de entender o tempo. Então, nós conseguimos entender que aqueles versos que Ellen White diz sobre que não se devia predizer tempo são textos que foram escritos fora de um período demarcado da linha de reforma em que você estava num período de ajuntamento, uma época de preparo. Esses textos foram escritos num período de espalhamento, e as regras que regem um período de espalhamento não são as mesmas regras que regem um período dentro da linha de reforma, um período de ajuntamento. Então, Deus nos ensinou a aprender e entender os textos dentro de uma linha profética. Então, nós desconsideramos esses textos de que não se devia predizer tempo, porque nós conseguimos entender através da metodologia correta como olhar de maneira clara esses textos. Deus continuou nos guiando através da próxima dispensação, 2014 até 2019. Deus nos abriu luz sobre um entendimento ainda não clarificado sobre o Rei do Sul. O Rei do Sul não estava morto, ele estava vivo, e a gente aprendeu através da história de Atos 27, através da história de Pirro, que tipificava Putin, de que o Rei do Sul estava vivo, ele ainda estava numa guerra contra os Estados Unidos, essa guerra ainda era uma guerra atual, são as duas potências que nós estamos vivendo hoje, e essa guerra ela é travada não por meio de armas, mas através de informação. E a gente conseguiu entender que na nossa geração, a guerra é travada por meio de uma guerra de informação. E a gente pôde encarar de uma maneira mais ampla e entender como as coisas acontecem nos nossos dias hoje. A guerra não é travada através de armas, é através de informações, é através de redes sociais, é através de teorias de conspiração que levam pessoas para um abismo que não conseguem entender o conhecimento de Deus na nossa época hoje. Então a gente pôde entender que essa guerra não é uma guerra quente, que o fim do mundo não é um fim do mundo hollywoodiano, em que vai existir um decreto e que a gente tem que ir para o
para o campo e preparar a nossa própria comida. Não que a gente não tenha que fazer isso hoje, mas eu quero que a gente entenda de que, para os sacerdotes, por exemplo, o decreto dominical já aconteceu em 2014. E não foi nada como a gente esperava que o decreto dominical seria. Nenhum de nós foi preso. Qual perseguição é essa que a gente estaria enfrentando? E se a gente não pôde enxergar as coisas através dessa lente de uma guerra de informação, a gente não pôde entender o que está acontecendo no nosso tempo hoje. A gente conseguiu olhar para os eventos externos e como eles tinham lições para o nosso tempo. A gente olhou para a Primeira e para a Segunda Guerra Mundial. Conseguiu nos colocar onde nós nos encontramos nessa história profética de uma repetição e como essas guerras traduzem as guerras de hoje. O que foi essa guerra, essas 4 guerras? Heracleia, 2018, estou pulando 2. Depois a guerra de Raf. O que seria a guerra de Raf? Como que o Trump, vai se mostrar como um ditador? O que significa ser um ditador nos dias de hoje? Quer dizer que o Trump vai me colocar na prisão? Não é isso que quer dizer. E Deus buscou, aos poucos, através de um progredir, ampliar, uma progressão no desenvolvimento de verdades que a gente não estava pronto para entender no começo da nossa linha de reforma. Ele está nos trazendo passo a passo para que todas as verdades que são chocantes aos olhos dos homens, para que a gente aos poucos comece a entender. Hoje, como eu já disse, a gente aceita a marcação de tempo. Isso seria um absurdo se o Jeff teria falado isso lá em 1989. Esse movimento nunca seria o que ele é hoje. A gente não estaria hoje fazendo esses estudos, porque nenhum de nós estaria aqui. Porque seria um absurdo em 1989. Porque a gente ainda tinha muito o que desaprender. A gente ainda tinha muito o que aprender. E Deus nos guiou passo a passo através desse caminho que foi se estreitando, através dessas cordas que foram aumentando de tamanho, através da confiança que nós começamos a ter e saber que Deus estava guiando essas cordas. A gente poderia, sim, se eu não tinha como andar por aquele caminho só com os meus pés descalços, eu podia confiar naquela corda que ela estava me segurando desde o princípio do caminho. E é através do ampliar desse desenvolvimento da mensagem do Rei do Sul e do Rei do Norte, que nos trouxe lições sobre Putin, o quão semelhante e o quão oposto ele é a Trump, quando a gente pensa no Rei do Sul e no Rei do Norte, a gente começa a ver essas verdades, essas semelhanças que eles têm um com o outro, que nos trouxe uma lição sobre 2 fontes de informação. Quando a gente começou a entender de que, quando a gente fala sobre o lado bom e o lado ruim da história, Trump é o lado ruim. A gente não poderia vê-lo como alguém que estava trazendo uma defesa cristã dentro do governo para defender a Deus, porque o mundo está perdido, o mundo é ímpio, então a gente precisa votar no Trump, porque ele vai trazer de novo as pessoas aos pés de Deus. Deus tirou de nós essa opinião pré-concebida que talvez nós tivemos e que talvez que nós defendemos com unhas e dentes no passado, para a gente poder entender de que se você faz bolo e se um casal homossexual vai encomendar um bolo de você com uma visão tradicionalista, conservadora, você vai pensar, eu não posso fazer isso. Mas você esquece de que precisa haver uma separação entre igreja e o Estado. O Estado ele não pode trazer defesas obrigando as pessoas contra a sua liberdade de consciência, obrigando as pessoas a um Deus de que elas podem escolher não servir. Então nós aprendemos que sim, nós podemos cozinhar um bolo para um casal homossexual que vai se casar. Ou se alguém uma mulher falasse no passado de que, na verdade, vou trazer outro exemplo, se na igreja as mulheres poderiam, houve esse dilema, se as mulheres poderiam ser ordenadas como pastoras, se a gente se apegou a essa visão tradicionalista, essa visão conservadora, a gente vai dizer, isso não pode acontecer. E Deus nos trouxe a verdade de que, será que é isso mesmo? Será que essa é a verdade que Deus tem para o nosso tempo? E Deus, através do desenvolvimento dessa mensagem, nos trouxe a verdade sobre a igualdade, nos trouxe a verdade de que nós éramos racistas, de que nós éramos sexistas, de que nós éramos homofóbicos, ou, na verdade, de que nós ainda somos, como o ancião Wesley falou sobre a gente, agora na Escola Sabatina. O teste no nosso tempo agora é um teste, talvez, que a gente ainda não venceu na dispensação passada. Então, como é que a gente vai entender a verdade sobre a igualdade?
Porque se tinha uma mulher que falava que ela precisava ter uma posição de liderança, ela podia falar do púlpito, ou de que a mulher não deveria ser submissa ao homem, a gente pensaria, essa mulher está indo contra a vontade de Deus. Mas Deus nos trouxe uma verdade de que não apenas o Estado não poderia forçar essas visões tradicionalistas sobre as pessoas, mas que não é só apenas uma coisa que o Estado não poderia fazer, mas que essas pessoas que julgam fazer uma obra para Deus, na verdade, elas nem estavam entendendo Deus. Porque Deus, conforme ele tem se revelado para nós hoje, é uma visão diferente. E aí eu vou voltar para um verso, João 16, o verso 1 até o verso 3, Jesus diz assim: tenho-vos dito essas coisas para que vos não escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar, cuidará fazer um serviço a Deus. E isso vos farão porque não conheceram ao Pai, nem a mim. Então, com uma visão tradicional, uma visão conservadora, as pessoas que julgam fazer uma obra por Deus, elas estão demonstrando que elas não conhecem a Deus. Eu queria voltar à aplicação do sexismo. Deus, através de milênios, ele tem buscado tirar essa maldição que ocorreu em vista do pecado, da submissão que a mulher deveria ter ao homem. Isso que não era o que Deus havia designado no princípio. Na criação, a mulher foi criada através da costela do homem, não acima, não abaixo, mas ao lado, com um papel de igualdade. Isso foi desconstruído por meio do pecado e da maldição, mas Deus, aos poucos, foi desconstruindo essa visão de uma visão completamente, vou usar essa palavra, machista do Velho Testamento, em que só falava o nome dos homens, eram os homens que eram listados, os homens que eram contados. Através de, na época de Jesus, a gente começa a ver uma mudança em que os homens e as mulheres foram batizados, os homens e as mulheres foram contados na conversão do Pentecostes, e a gente vê que na época, mesmo aqui perto da gente, na época de Ellen White, a gente vê que uma mulher com uma posição de liderança, com um papel de autoridade, enquanto que no Velho Testamento ela não podia nem falar em público, ela agora era líder do movimento sendo guiado por Deus, da igreja remanescente. Mas ainda Ellen White nos traz textos de que a mulher ainda deveria ser submissa. Paulo, ele disse isso. Por mais que a gente vê um desenvolver da história, uma progressão de Deus desconstruindo essa visão machista, sexista, essa visão nacionalista, essa visão preconceituosa, a gente vê que Paulo disse que o servo deveria ser submisso ao seu senhor, a mulher deveria ser submissa ao seu marido. E quando a gente vem para o nosso tempo, a gente entende que hoje não existe a verdade de que nós pensamos no passado, de que todo o verso tem que ser aplicado para o nosso tempo. Aplicar significa pôr em prática. Então, quando a gente vai para o verso de Deuteronômio, capítulo 22, o verso 5, que resumindo o que quer dizer aquele verso, quer dizer que as mulheres naquele contexto de guerra, elas não poderiam ter o mesmo papel que o homem. Esse verso não pode ser aplicado hoje. Ele nos traz lições, mas ele não nos traz uma aplicação para o nosso tempo, porque hoje nós entendemos que a mulher é igual ao homem. A mulher não precisa ser submissa, ela não deve ser submissa ao seu esposo, ela não tem que pedir para ele se ela pode ou não sair de casa, ela não tem que ter um papel secundário. E aí que a gente passa a entender também que o último livro da Bíblia, o entendimento mais refinado desse compêndio que todas as pessoas têm na sua casa, grande parte das pessoas tem na sua casa, o livro de Apocalipse. João traz uma linguagem simbólica de como a mulher estava em cima da lua. E a gente sabe que a lua não tem luz própria, a lua reflete a luz própria que é do sol. Então, quando a gente vê a mulher sendo associada a uma figura da lua, que é um astro que não pode ter luz em si própria, ela apenas reflete a luz de outra coisa, a gente vê que a Bíblia foi escrita num contexto, vou usar essa palavra forte, num contexto machista, no contexto de que o homem era maior do que a mulher, e se a gente não puder entender esses versos no seu correto entendimento, no seu correto desenvolver, a gente vai estar negando a sabedoria de Deus, que é loucura aos homens,
mas que exige de nós fé e confiança nessas cordas. A Bíblia é um livro que permite a escravidão. As pessoas defenderam através de um assídio do Senhor, através de buscar defender a Deus de que a escravidão deve continuar. E as pessoas que defendem de que a mulher deve ser submissa ao homem devem ser consistentes, assim como Paulo diz no mesmo capítulo de que o servo deveria ser submisso ao seu senhor. Então Deus nos ensinou de que esse entendimento não é correto nos dias de hoje, e a gente precisa ainda, porque a gente ainda pode ter essas raízes dentro do nosso coração, entender de que nós, através de uma leitura literal do assídio do Senhor, nós estamos indo contra o que esses versos querem dizer. Mas a gente precisa entender que isso é a sabedoria de Deus, isso é a verdade que Deus tem desenvolvido, porque Deus não poderia nos trazer essa mensagem em 1989. Para aquela mente, naquele momento, a gente precisava primeiro entender que a história se repete, depois entender que o decreto dominical, e agora eu vou colocar entre aspas, estava chegando, estava prestes a acontecer. Depois nós precisávamos entender de que existia um verso na Bíblia que Miller foi guiado por Deus e que, sim, 2520 é uma profecia verdadeira, mas que isso não era o que aquele verso estava dizendo, mas isso era o que Deus estava dizendo, porque Deus guiou Miller aquele entendimento. E no decorrer dessa mensagem, Deus nos ensinou de que quando existem versos que vão contra alguns ensinamentos, quando existem versos que dizem que nós não podemos predizer tempo, a gente precisou analisar aquele texto exatamente onde ele se encontrava na linha profética. Para aquele tempo, ele estava correto. Para o nosso tempo, ele não é mais aplicável. Nós podemos sim predizer tempo. E então, na próxima dispensação, Deus começou a nos ensinar várias coisas para, por fim, como uma face dessa mensagem que tem vários ângulos, mas como uma revelação do caráter de Deus, que é a sua glória, como a nossa irmã, nossa querida irmã Gayle ensinou para a gente nos 2 últimos sábados, sobre a glória de Deus, que a princípio nós não podíamos suportar, e que Deus tem que revelar passo a passo, senão a gente vai morrer. E a gente vai morrer porque aquilo seria completamente absurdo as nossas ideias preconcebidas. É isso que faria a gente morrer. O que faria a gente morrer seria se Deus falasse em 1989 que a gente poderia predizer tempo. A gente teria morrido com a glória de Deus. Então, ele precisou revelar aos poucos as verdades para que, então, na dispensação passada, a gente pudesse entender que a gente podia, sim, marcar tempo. E aí, sim, no nosso tempo, a gente pudesse entender que as mulheres são iguais aos homens, por mais que isso vai contra o que Paulo disse, o que Ellen White disse, mas através da metodologia, através das cordas que Deus tem nos guiado. E quando a gente vai, então, através do trilhar desse caminho, à medida que as verdades vão ficando cada vez mais provantes, elas vão cada vez mais contra as nossas ideias preconcebidas, mas que, graças a Deus, Deus tem tirado do nosso coração e da nossa mente todas essas teorias errôneas, esse entendimento laodiceano, essa raiz do protestantismo, que ainda ensina que a mulher deve ser submissa ao homem, que a mulher não pode fazer faculdade, que a mulher tem que nascer para ela se preparar para se casar com um homem, para ser uma mãe de família, para construir um lar. Isso, essa visão protestante, e eu vou usar o termo protestantismo apóstata, porque isso ainda é uma lição que ainda muitos de nós estávamos arraigados, uma raiz do protestantismo apóstata que a gente ainda precisa vencer. Apesar, assim como o povo de Israel na antiguidade, eles foram libertos do cativeiro no Egito, eles estavam adorando um Deus em imagem e em caráter, depois eles tiraram essa imagem, não adoravam mais a imagem, mas ele ainda tinha um caráter no seu coração. Deus, no nosso tempo, ele nos tirou desse primeiro cativeiro, o cativeiro do protestantismo, nos trouxe como igreja remanescente, como adventistas. Essa visão errônea de que o domingo deve ser guardado, essa imagem do culto à besta, essa imagem do domingo, nós ainda mantivemos essa visão de um caráter errôneo de Deus, de que, apesar de que nós guardamos o sábado, nós não guardamos o domingo, nós não adoramos a essa imagem, nós ainda tínhamos esse espírito, esse caráter desse Deus que nós construímos a nossa própria imagem, no nosso próprio gosto, como nós queremos que Deus seja, uma visão tradicional, uma visão conservadora, que colocava uma mulher numa posição inferior, que colocava uma mulher numa posição de que, eu vou usar esse termo, uma posição injusta, de que quando todos voltavam do sábado do culto,
os homens iam sentar no sofá e as mulheres iam preparar a comida. Por mais, talvez, que as mulheres tinham uma vida tão cansativa quanto aos homens, por mais que as mulheres também tinham um emprego para sustentar a casa, assim como os homens, as mulheres tinham essas responsabilidades, enquanto os homens esperavam as coisas na mão. E Deus nos ensinou que essa visão é uma visão tradicionalista, uma visão conservadora, uma visão não apurada de quem Deus é. Uma visão que trouxe libertação, que quebrou essas algemas de que muitas mulheres viveram no passado, através de todas as gerações, e que talvez ainda vivem, talvez até de pessoas desse movimento que estão me ouvindo hoje, essa visão de que o homem é superior. E Deus nos trouxe essa mensagem de libertação, uma nova revelação do caráter de Deus, uma nova revelação de quem de fato Deus é, de que ele não é o Deus que nós imaginávamos no passado, de que a mulher sim tem que ser inferior. O negro, o escravo sim deveria ser um escravo, ele deveria ser submisso ao seu senhor. Essa visão errônea de que não representa Deus, Deus tem buscado nos ensinar nessa última geração, através dessas verdades que Deus tem nos ensinado, de que as coisas não são assim como nós pensamos no passado. Deus nos trouxe essas lições e essas verdades aos poucos. Ele primeiro nos deu leite e agora ele tem nos dado alimento sólido. E vou reforçar uma coisa que a gente não entendeu. Nós estamos indo contra um assim diz o Senhor. Nós estamos indo contra uma leitura literal de vários textos da Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, não só a Bíblia, mas também a textos de Ellen White. Mas isso, por mais que seja loucura aos olhos dos homens, assim como Paulo trouxe textos fora do seu contexto literal, ele estava sendo usado por Deus. Era Deus que estava guiando Paulo como apóstolo dos gentios. Era Deus que estava guiando o povo remanescente. Deus trouxe uma verdade para aquele povo judeu que estava terminando o período destinado a eles, para que eles pudessem se arrepender do seu pecado, trazer justiça eterna, aceitar Jesus como Messias, se desfazer de teorias errôneas. Deus trouxe em si mesmo, Deus se fez carne, Jesus, e trouxe verdades que foram cortantes para aquela época. Mas a gente vê que, apesar de que uma multidão seguia Jesus, poucas pessoas estavam ao pé da cruz, poucas pessoas estavam no cenáculo quando Deus trouxe uma verdade no Pentecostes, em que Deus estava tirando um povo dentro da igreja remanescente, dentro do povo judeu, um pedaço, uma pedra daquela montanha, de que aquela pedra sim destruiria a estátua. Existem vários versos do Velho Testamento que diziam que o povo judeu foi uma aliança perpétua. Como assim a igreja judaica estava caindo aos pedaços? Mas ainda assim, Deus estava trazendo aqueles textos à ruína e mostrar que o povo judeu não era mais o povo de Deus. Deus agora levantou uma nova igreja, a igreja remanescente, a igreja de Éfeso. E Deus nos fez desconstruir essa ideia errônea de que a igreja adventista vai ser a igreja que vai levar a verdade até o final dos tempos. Deus nos ensinou de que uma verdade foi enviada à igreja adventista, assim como foi enviada à igreja dos judeus, à igreja judaica, e assim como os judeus rejeitaram essa verdade, eles crucificaram a Cristo, as pessoas, a igreja como um todo, a nível organizacional, essa mensagem foi levada, essa mensagem foi negada, e Deus tem levantado uma igreja remanescente, a igreja triunfante, esse movimento para cumprir com a obra de salvação. Esse movimento vai levar a mensagem ao resto do mundo. Deus nos trouxe uma verdade de que por nós que nós fomos batizados na igreja adventista do sétimo dia, os judeus também tinham sido batizados através da circuncisão. Os homens, e eu vou trazer de novo essa visão machista, os homens eram circuncidados, as mulheres tinham uma aliança com Deus secundariamente por meio dos homens. Mas Deus, João Batista, na verdade, ninguém falou que João Batista poderia fazer aquilo. Quem deu autoridade para João Batista batizar as pessoas? Quem deu autoridade para ele mudar esse símbolo de aliança e de circuncisão e de pacto com Deus? E agora ele fala que está sendo usado por Deus batizando as pessoas. Quem é que deu autoridade para João Batista fazer isso? Era Deus que tinha dado autoridade para João Batista fazer isso. E quando agora ele começa a batizar pessoas, não apenas os homens, mas homens e mulheres dentro dessa nova igreja, dessa nova organização, porque eles precisavam, através de uma nova verdade, firmar uma nova aliança com Deus. Então, Deus nos ensinou, no nível organizacional, de que Deus estava guiando esse movimento.
e que por mais que nós já tínhamos sido batizados dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Deus agora tem chamado um povo remanescente, que agora precisa de um novo pacto de aliança com Deus, assim como os remanescentes da Igreja Judaica, então que nós precisávamos ser rebatizados na água dentro desse movimento. E aí Deus nos traz essas verdades que são chocantes aos olhos dos homens, mas que são sabedoria aos olhos de Deus. Eu queria continuar lembrando o seguinte: Jesus disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. E a gente viu através de várias histórias do Velho Testamento, do Novo Testamento, através da história das mileritas, de que Jesus ele é tipificado através de uma mensagem, de uma verdade. Como eu já disse, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. E eu não vou poder ler por causa do tempo, a gente leu uma história de que, na época dos mileritas, as pessoas que derramavam lágrimas ao ler as histórias da cruz e diziam como é que os judeus puderam crucificar Jesus, o nosso Salvador, quando Deus provou o coração deles para ver se de fato eles estavam ao lado de Deus, quando Deus enviou uma verdade sendo guiada pelos céus através de Miller, o primeiro anjo, uma verdade que estava provando aquela geração. As pessoas que negaram essas verdades que Deus guiou na época milerita, eles estavam, através dessa mensagem, através da rejeição dessa mensagem, eles estavam crucificando a Cristo. Esse texto é um texto que está em Primeiros Escritos, página 260, parágrafo 1, está nesse arquivo que eu mandei para vocês. Eu realmente queria frisar esse texto que diz assim: todo o céu observou, segunda linha, por causa de questões de tempo, eu não vou ler isso tudo. Todo o céu observou com o mais profundo interesse a receptividade da mensagem do primeiro anjo. Porém, muitos que professavam amar a Jesus e que derramavam lágrimas ao lerem a história da cruz, ridicularizavam as boas novas de sua vinda. Em vez de receber a mensagem com alegria, declararam ser ela um engano. Odiavam os que amavam o seu aparecimento e expulsaram-nos das igrejas. Os que rejeitaram a primeira mensagem não podiam ser beneficiados pela segunda, nem foram pelo clamor da meia-noite, que devia prepará-los para entrarem com Jesus pela fé no lugar santíssimo do santuário celestial. E pela rejeição das duas primeiras mensagens, ficaram com um entendimento tão entenebrecido que não podiam ver qualquer luz na mensagem do terceiro anjo, que mostra o caminho para o lugar santíssimo. E quando Ellen White diz que as orações não eram mais destinadas ao compartimento em que Jesus estava, eles não estavam orando mais a Jesus, eles estavam orando a Satanás. Eu queria realmente deixar claro esse ponto. Se a gente puder trocar essa palavra Jesus para a verdade, trocar a palavra verdade para as três mensagens angélicas, o evangelho eterno, quando Deus provou o coração daquela geração, as pessoas que rejeitaram a mensagem que estava sendo levada por Deus através dos seus mensageiros escolhidos, por mais que eles derramem lágrimas ao ler a história da cruz, quando Deus provou o coração deles através de uma verdade que aplicavam para o seu próprio tempo, uma verdade que estava provando se de fato eles amam a Deus, os que rejeitaram aquela mensagem, eles estavam crucificando a Jesus. Se eles estivessem na época de Jesus, eles pediriam para crucificar a Jesus. Eles não estariam do lado certo da situação. Nós não vivemos na época de Jesus, mas é como se nós estivéssemos vivendo, porque Deus tem provado o nosso coração através de uma mensagem, através da verdade presente. E se nós rejeitamos de que seja um engano, que isso seja um engano, que isso seja loucura, como assim as mulheres são iguais aos homens? Como assim eu não posso? E isso a gente não vai trazer essa aplicação para nós hoje, que nós podemos ter escravos, mas aí eu vou voltar à mulher. Como assim a mulher não deve ser submissa ao homem? Ela tem que ser submissa ao homem. Eu sou o chefe da casa, sou eu que mando aqui. Eu trago o sustento, eu digo o que deve se fazer e o que não deve se fazer. Isso é o que Paulo disse, eu estou fazendo a obra de Deus. Se você rejeita isso, você está indo contra Deus. Se nós imaginamos de que essa mensagem de que a mulher é igual ao homem é um engano, de que nós estávamos indo tão bem, Deus nos ensinou tão preciosas verdades, Daniel 11, 40, 45, 2520, eu acho que esse movimento desviou sua atenção. A gente tem que voltar a essas joias preciosas. Se a gente rejeita essa verdade, a gente está rejeitando o próprio Cristo, a gente não está enxergando a glória de Deus, a gente está caindo no abismo, porque a gente não consegue confiar nas cordas que têm nos guiado até aqui. Isso é Deus, isso é Jesus,
se revelando através de uma mensagem, ele que é o caminho, a verdade e a vida, é a glória que ele tem revelado a nós, é o caráter dele que ele tem mostrado para nós de uma forma que todos os apóstolos, todas as pessoas que seguiram a Jesus nas dispensações passadas não entenderam, mas nós, como um povo chamado na última geração, tem-nos sido concedido esse privilégio de começar a entender essa visão de mundo, essa visão de o Éden, uma visão antes da entrada do pecado desse mundo, como Deus instituiu a nós para ser, como Deus tem restaurado em nós o propósito dele da criação, o propósito que ele tinha para Adão e para Eva quando foram criados. Quando Deus traz para a gente a restauração dessas verdades, para que a gente viva o céu aqui, nessa terra, para que a gente possa estar preparado para continuar seguindo Jesus por toda a eternidade, quando Deus tem trazido o Éden de novo para a nossa geração, se nós não conseguimos entender de que esses versos foram escritos dentro de um contexto de pecado, dentro de um contexto de um mundo em que Deus estava restrito, e eu vou usar essa palavra sim, porque Deus estava restrito através da humanidade, do pecado. Ele não podia simplesmente se mostrar no caráter de quem ele é, ele precisava de um plano, e esse plano inclui uma mensagem que a gente precisa tirar da nossa mente todas essas ideias pré-concebidas, essa visão machista, essa visão sexista, essa visão nacionalista, essa visão homofóbica de mundo, de herança de todas essas gerações, de herança de um assim do Senhor literal. Deus tem trazido de novo essa geração para que a gente possa não mais estar num contexto de textos que foram escritos em um mundo sem ordem, apesar de ser um mundo controlado, é um mundo sem ordem, eu vou usar essa palavra no contexto de que Deus está restrito. Satanás não pode, não consegue, por mais que ele queira, matar o ancião Tese, matar o ancião Parminder, porque Deus controla, ele traz rédeas, mas ele não consegue trazer ordem completa a esse mundo. Então, vários versos da Bíblia foram escritos no contexto de um mundo desordenado e que nós hoje, quando Deus tem nos trazido a um mundo com ordem, quando Deus tem instaurado o reino de Deus aqui hoje, quando Deus tem trazido a nós imagens que são vislumbres da eternidade, de quem Ele é, da glória dEle, quando Deus nos traz essa mensagem hoje, quando Deus traz ordem para nós e nos diz que a mulher é igual ao homem, a gente precisa entender que se nós rejeitamos essa mensagem, se nós pensamos que isso é um desvio da mensagem que Deus nos trouxe tão belamente desde o princípio da nossa geração, nós não servimos ao Deus que é o Deus verdadeiro. O Deus que nós servimos, se nós negamos essas verdades que Deus tem trazido até aqui, não é o Deus verdadeiro, é Satanás. Quando Jesus vier e falar, vinde benditos de meu Pai, entrar no posse desse reino que vos está preparado desde a fundação desse mundo, quando ele vai dizer, venham porque eu os conheço e vocês são o meu rebanho, a gente precisa conhecê-lo na beleza do seu caráter, na beleza de quem ele é, na beleza de sua glória, e nós não reconhecemos dessa maneira se nós negamos as mensagens que Deus tem nos trazido até aqui. Quando Deus tem nos trazido hoje, nessa dispensação, numa verdade que nós ainda não entendemos da dispensação passada, porque nós ainda somos sexistas, nós ainda somos racistas, nós ainda somos homofóbicos, se a gente ainda não entendeu por completo e se a gente ainda está com o coração preso e que a gente não quer aceitar essa verdade, Deus, quem tem segurado as cordas, e se você está ouvindo essa mensagem de alguma maneira, você faz parte dessa caminhada, você segurou essas cordas, você tem confiado que Deus tem guiado até aqui. Se nós, apesar de que podemos estar em angústia, porque nós estamos no tempo de angústia de Jacó, a gente está lutando com Deus, algumas vezes a gente não quer aceitar por completo a mensagem que ele tem dado. Se a gente não confiar nessas cordas, para a gente poder pular por o verdadeiro caráter de Deus,
se a gente não confiar nessas cordas e saber que Deus tem guiado esse movimento, de que Deus tem guiado o ancião Parminder e a anciã Tess para trazer o maná do céu, a verdade de Deus para nós, para essa dispensação, a gente vai soltar essas cordas e a gente vai cair sobre o abismo. Mas é o que eu convido, é o que eu desejo, é o que eu oro, para que cada um de vocês que estejam assistindo esse sermão, os que vão assistir depois, que a gente possa ter a obra que Deus começou na vida de cada um de nós, que a gente possa ter essa obra finalizada. Isso não depende de Deus, porque se dependesse de Deus, o mundo inteiro estaria salvo. Mas isso depende unicamente da gente. Nós estaremos aptos a entender quando essa mensagem para a nossa dispensação for formalizada, uma mensagem que vai cortar o nosso coração e vai ser contra o que talvez a gente sempre pensou como que era certo, como que a gente sempre pensou que fosse Deus. Quando essa mensagem que vai ser loucura aos olhos dos homens, mas sabedoria aos olhos de Deus. Quando essa mensagem for exposta, quando essa mensagem for formalizada, a gente vai pular o abismo e confiar que é Deus que tem segurado as nossas cordas, que essas cordas, que é Deus que tem nos guiado até aqui e que Ele não vai falhar, porque Ele nos guiou até aqui e Ele vai continuar firme e fiel até o fim. A gente vai se apegar com todo o nosso corpo inteiramente nessa corda que tem aumentado de tamanho até hoje a gente entender verdades que no passado a gente negaria, mas que agora a gente entende. Quando Deus nos trazer um alimento mais sólido, quando Deus derramar de forma mais ampla a chuva serôdia, quando essa verdade vier, nós faremos parte do povo que continua seguindo avante ou nós faremos parte do povo que vai cair no caminho, no abismo. Infelizmente, em todas as dispensações, pessoas que foram queridas nossos, amigos, irmãos, que estiveram do nosso lado da caminhada e que nos estiveram conosco no trilhar desse caminho, eles já caíram à medida que essas verdades provantes, à medida que Deus revelou, da maneira que não cumpriu com as expectativas deles, com a maneira que não foi de acordo com a visão que eles têm do reino de Deus, quando eles negaram a existência dessa luz, o clamor da meia-noite, que é essa luz que guia até o segundo advento, à medida que a verdade foi ampliada, desenvolvida, quando Deus revelou o seu caráter, quando Deus nos trouxe a um entendimento correto através do ensino de parábolas, através de pessoas escolhidas, pessoas guiadas por Deus, pessoas que têm falado a voz dele por instrumentos humanos, mas que é ele falando por nós, o ancião Parminder e a anciã Tess. Quando as verdades foram progressivamente reveladas, pessoas que estavam ao nosso lado caíram e não estão mais conosco. Assim como foi nas dispensações passadas, talvez algumas pessoas, infelizmente, que estão ouvindo esse sermão ou que vão ouvir, irão cair no caminho. Mas o meu desejo é que, se você está relutante, se você não tem entendido, se a sua mente traz, quando você ouve uma verdade, você simplesmente age de acordo com o instantâneo, que a sua mente quer responder, isso é um absurdo, eu não vou aceitar. Permita que Deus revele o seu caráter, que Deus te ensine, permita que o seu coração esteja favorável ao instrumento do Espírito de Deus, para que a gente possa entender a verdade que Ele tem a nos revelar. Que nenhum de todas as pessoas que estão me assistindo agora possa fazer parte do grupo que cai no abismo, mas que todos nós confiemos na guia, no guiar, na direção, na liderança que Deus tem nos guiado desde o princípio, que a gente possa confiar que é Deus que tem segurado as cordas, que Ele não vai falhar. Essa é a única esperança que nós temos, confiarmos na metodologia de Deus, confiarmos que Ele tem usado o ancião Parminder e a anciã Tess, e quando eles falarem a verdade que vai formalizar, a verdade que vai nos provar nessa dispensação, que a gente possa se permitir, por mais que isso seja um absurdo, que a gente possa colocar os joelhos no chão para que Deus nos ajude. Não que Ele nos mostre, nos dê um sinal, mas que Ele nos ajude a entender essa metodologia para que a gente possa aplicar de maneira correta e saber que Deus nos tem guiado e que esse conhecimento, essa verdade provante, não é nada mais do que o caráter dele sendo revelado, não é nada mais de um aumento de conhecimento de que Deus falaria lá para Adão e Eva, no decorrer de todos os séculos, que eles viveriam sem pecado. Várias verdades que eles ainda não entendiam, mas que eles iriam entender.
mas que isso foi cortado pelo pecado que entrou nesse mundo, e a gente vê toda essa mudança, um mundo sem ordem sendo trazido à vista, quando hoje Deus quer trazer ordem, quer trazer o reino de Deus para nós, para o nosso coração, para que a gente possa seguir o Cordeiro onde quer que ele vá, por mais absurdo que isso possa parecer, que a gente não se apegue a pensar, mas talvez quando Deus criou Adão e Eva, mas ele criou de uma maneira e que agora parece que isso está sendo deturpado, a gente não está retornando ao Éden, mas que a gente possa entender que o Éden, a visão que a gente tem do Éden, a visão que a gente tem antes da entrada do pecado, foi apenas de um período de tempo. O pecado entrou nesse mundo logo depois da criação. Muitas lições que Deus queria ensinar a eles não foram ensinadas naquela época, e que a gente possa permitir que Deus, ao se revelar por meio da sua verdade para nós hoje, o quão contraditório isso possa parecer. Assim como foi um absurdo acreditar no 2520, que não é o que estava escrito no Levítico 26, assim como foi um absurdo acreditar na marcação de tempo, mas que isso é o que Deus revelou e isso quer que nós entendamos. Nós podemos sim marcar tempo, apesar de que é um absurdo que a gente está indo contra Paulo, a gente está indo contra Ellen White, ao falar que a mulher deve ser igual ao homem. Assim como tudo isso é um absurdo, assim como a chuva que caiu do céu era um absurdo, a mensagem de Noé. Assim como Jesus veio e ele desfez, vou usar essa palavra, ele aplicou, ele desenvolveu, ele ampliou, ele trouxe uma mensagem que à vista dos homens era loucura e contradição com relação ao assim do Senhor do passado, assim como todas essas coisas eram uma loucura aos olhos dos homens, exigiam fé. Deus pede que nós tenhamos fé, que a gente possa confiar. Não que ele não nos dê prova do passado, porque ele sempre fez assim. Noé, quando pregou o dilúvio, ele tinha uma prova do passado de que uma chuva que nunca tinha caído podia cair, porque a criação nos trouxe um testemunho de que o mundo foi criado do nada. O que se fez foi feito do que não existia. Então a chuva podia sim cair. Então Deus nos trouxe várias verdades de que a gente achava improvável de acreditar, mas que a gente confiou. E Ele está pedindo que nós tenhamos agora um passo de fé, não pulando no escuro, mas que a gente possa confiar que essa luz, porque Deus segurou essa corda desde o começo do caminho, Ele tem segurado desde o princípio, Ele não vai falhar. Nós não vamos pular no escuro, nós vamos ter fé numa verdade, numa confiança em degraus, no desenvolvimento de uma mensagem que Deus nos guiou até aqui. Ele tem nos pedido, Ele está nos pedindo, nós estamos no tempo de angústia, nós estamos cruzando esse precipício. Por mais provante que essa mensagem seja, nós pedimos, eu peço, eu oro para que todos nós possamos atravessar esse abismo confiando nas cordas, para que a gente possa alcançar a eternidade no porvir. Eu quero finalizar lendo o texto é uma tradução, eu já estou finalizando, eu peço desculpas por ter avançado um pouco do horário. Esse texto está em manuscrito 33, ela escreveu em 1897. Ela diz assim, tá no arquivo que eu mandei para vocês, é um dos últimos, acho que é um dos 4 últimos parágrafos, que diz assim, fala sobre a mensagem do terceiro anjo. A verdade presente, a mensagem especial dada ao nosso mundo, a própria mensagem do terceiro anjo abrange um vasto campo, contendo tesouros celestiais. Ninguém pode ser desculpável por dizer, não terei mais nada a ver com essas mensagens especiais. Pregarei a Cristo. Eu vou reformular essa frase. Eu não vou ter nada a ver com essa mensagem de que a mulher é igual ao homem, porque eu acho que a mulher tem que ser submissa. Isso é o assim que o Senhor está dizendo. Eu não quero saber essas coisas. Eu vou simplesmente pregar a Cristo. Ninguém pode pregar a Cristo e apresentar a verdade como ela é em Jesus, a menos que apresente as verdades que deverão vir diante do povo no tempo presente, quando tais importantes desenvolvimentos estão ocorrendo. A gente não está pregando a Cristo se a gente não traz o sonido certo à trombeta, se a gente não traz a verdade presente, se a gente não traz a verdade dispensacional, se a gente não entende o que Deus tem nos revelado nessa dispensação, se a gente nega essa mensagem, a gente está negando a Cristo através dessa mensagem. A referência é VSS 325, parágrafo 2, a referência em inglês, não tem esse texto traduzido, é uma tradução livre, está no texto que eu mandei para vocês no documento, VSS 325, parágrafo 2. E eu termino dizendo,
os 3 últimos parágrafos que dizem assim: Atos dos Apóstolos 329, parágrafo 3 em diante. Atos dos Apóstolos 329, parágrafo 3 em diante. Os verdadeiros discípulos de Cristo seguem-no através de severos conflitos, suportando a negação de si mesmos e experimentando amargos desapontamentos, mas isso lhes ensina a culpa e o sofrimento do pecado, e assim são levados a olhar para ele com repulsa. Participantes dos sofrimentos de Cristo estão destinados a participar de sua glória. Em santa visão, o profeta contemplou o triunfo final da igreja remanescente de Deus. Ele escreveu: e vi como mar de vidro misturado com fogo. E vi como mar de vidro misturado com fogo. E também os que saíram vitoriosos, que estavam junto ao mar de vidro e tinham as harpas de Deus. E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte de Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome dele e do seu Pai. Neste mundo, suas mentes foram consagradas a Deus, serviram-no com o intelecto e com o coração. E agora ele pode colocar seu nome em suas testas. E reinarão para todos sempre. Eles não entram e saem como quem suplica um lugar. São daquele número aos quais Cristo diz: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Dá-lhes as boas-vindas como seus filhos, dizendo: entra no gozo do seu Senhor. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Vou parar aqui para dizer o seguinte: estes são o Cordeiro que o seguem, estes são aqueles que seguem o Cordeiro para onde quer que ele vai. Os que seguiram a sua mensagem, os que tiveram fé, os que confiaram na guia dele desde o princípio do caminho, os que acreditarem nessa loucura do evangelho, mas que é a sabedoria de Deus. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que ele vá. E diz assim: a visão do profeta representa-os como estando sobre o monte Sião, cingidos para santo serviço, vestidos de linho branco, que representa a justiça dos santos. Mas todos os que seguirem o Cordeiro no céu precisarão primeiro tê-lo seguido na terra, não contrariados ou por capricho, mas em confiante, amorável e voluntária obediência, como o rebanho segue o pastor. E ouvi uma voz de harpistas que tocavam com as suas harpas e cantavam como um cântico novo diante do trono. E ninguém podia aprender aquele cântico senão os 144.000 que foram comprados da terra. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Deus tem um chamado para nós como sacerdotes, para que nós sejamos 144.000. Aqueles que cantam um cântico que ninguém aprendeu. Aqueles que sabem de que a mulher é igual ao homem, de que o escravo, isso é errado nos dias de hoje, isso não é certo, todos são iguais. Essa mensagem de que Moisés, ele entendia de forma errada, de que Salomão, ele tinha escravos, ele entendia que aquilo era o correto a se fazer, ele não aprendeu esse cântico, mas Deus ensinou esse cântico para nós, verdades que nenhum deles sabe, verdades que nós ensinaremos a esses apóstolos, ao povo de Deus, de todas as dispensações passadas, que, apesar de que serão maiores em estaturas fisicamente com relação a nós conhecemos mais do caráter de Deus, nós sabemos mais de quem Deus é do que eles, e nós iremos ensinar a eles essas verdades que são como um cântico que eles não saberão cantar, ainda que eles vão aprender por toda a eternidade, no conhecimento que vai se ampliar progressivamente, mas que Deus tem permitido que nós saibamos e que a gente possa se apegar, que a gente possa entender, que a gente possa encarar as coisas temporais à luz da eternidade, para que a gente possa fazer o mais verdadeiro e nobre uso dos nossos talentos, sabendo que Deus tem preparado uma eternidade para nós, tem preparado um lar para nós.
e que a gente possa saber de que esse cordeiro, essa verdade, que é loucura aos homens, é sabedoria aos olhos de Deus, é a voz de Deus falando através dos seus mensageiros. E que Deus possa completar a obra que iniciou na vida de cada um de nós, que nenhum de nós que esteja assistindo a esse vídeo se perca, que a gente possa pular sobre o abismo confiantes e alcançar a eternidade no porvir. Eu peço que a gente possa se ajoelhar agora para finalizar com uma oração, quem puder. Oremos. Querido Deus, eterno Pai que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos chamado para uma obra especial, nesse tempo especial. O Senhor tem revelado o seu caráter e a sua glória de uma maneira que nenhum dos seus seguidores no passado entendiam completamente, mas que hoje nós temos o privilégio de entender. Nós nos inscrevemos para estar na frente dessa batalha, nesse conflito cósmico entre o bem e o mal. Nós nos inscrevemos para fazer parte desse exército na linha de frente. E o Senhor tem pedido que nós agora hajamos com fé. Não uma fé em pular no escuro, no abismo sem confiança, mas o Senhor nos deu cordas. O Senhor tem segurado essas cordas desde o princípio do caminho. Eu peço que nenhum de nós que esteja ouvindo esse sermão possa se perder, que nós permitamos que o Senhor se revele na beleza do teu caráter, na beleza da tua glória. E que quando o Senhor voltar, nós possamos fazer parte do grupo que diz: Senhor, eu te conheço, o Senhor chegou, o Senhor veio para nos buscar, e que Ele vai dizer para nós: vinde benditos de meu Pai, porque Ele conhece a nós, porque nós o conhecemos, porque nós seguimos o Cordeiro, para onde quer que Ele vá, não importa o quão loucura isso possa parecer aos olhos dos homens, nós seguimos o Cordeiro nessa vida e nós seguiremos por toda a eternidade. Que o Senhor possa nos abençoar, nos guiar, nesse momento tão solene que nós vivemos, para que a gente possa ainda desaprender todas essas ideias errôneas que nós ainda podemos ter em nossos corações, para que possamos estar prontos como um exército para levar essa mensagem à Igreja Adventista e depois ao resto do mundo, com força, com poder, não importa o quão pouco nós somos em número, nós sabemos que Deus é a maioria, e não importa o quão pouco nós somos em número, esse movimento vai triunfar, porque essa é uma história de sucesso, e que possamos fazer parte disso. Nós entregamos tudo em tuas mãos, que tenhamos uma excelente continuação de sábado. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém. Obrigado,